Bom, vamos então falar a respeito dos problemas precoces e tardios nas mamas. Bom, o que acontece, gente? O profissional da saúde, ele tem que ajudar a mãe, né, quando há problema em relação à mama dela, que vai atrapalhar na amamentação, né? E essas dificuldades que essa mãe tem, dependendo da patologia mamária, a gente tem que fazer o tratamento correto para que a gente não perca a amamentação, tá? Um cuidado persistente quanto a isso vai garantir que essa criança mame por um período maior de tempo, né? Bom, nem todas as mães, gente, necessitam de examinar a mama dela, né? A grande maioria das mães, você chega, você observa as mamas, né? O bebê tá mamando bem, ela não tá tendo dor, o bebê não tá com pega errada, nem posição errada. Então, a grande maioria não vai ter nenhum problema, né? E se, gente, a gente precisar fazer qualquer coisa em relação à mama, o melhor não é a gente chegar e tocar essa mama. Não. O ideal, quando a gente vai mostrar alguma coisa, né, ao invés de tocar a mama, é pegar uma mama, né, postiça, uma mama cobaia, que a gente diz, para poder fazer o quê? As demonstrações. Evitar ficar tocando muito na mão, tá? Outra coisa que é importante é a gente garantir a privacidade dessa mãe, né? Os costumes, por exemplo, a gente tem, agora faz muito tempo que a gente não tem, mas aqui a gente, em Guarulhos, tem uma comunidade islâmica, né? E a gente costumava muito receber os refugiados da Síria, né? E essas mães, elas têm um pudor muito grande, né? Então não dá para poder colocar a mama exposta, mesmo que seja perante uma outra mãe. Então a gente tem que respeitar o quê? A individualidade, né? E o pudor que essa mãe vem a ter. Bom, a gente, como é que o que acontece durante a gestação? O ideal é o quê? Que as mamas cresçam simetricamente. O que a gente vai observar? A gente vai observar que a auréola, que antes era um marrom claro, se torna um marrom escuro, né? Por quê? Isso tudo pelo efeito hormonal durante a gestação. O que é que eu preciso observar nas mamas? Essas mamas estão engurgitadas? Porque se for uma mama engurgitada, o bebê não vai fazer uma boa pega, né? E o que vai acontecer? Fissura. Fissura pode levar ao quê? A mastite. E mastite pode levar ao quê? Até uma sepse materna, né? Ou um desmame precoce. Outra coisa que a gente tem que observar na mama. Tem algum caroço, né? Algum nódulo que a gente olha e que externamente dá pra gente poder ver? Edema, né? Tem uma mama que às vezes está edemaciada. Tem áreas avermelhadas, que a gente tem que tomar muito cuidado com áreas avermelhadas. Por quê? Porque ela pode sugerir uma mastite até o quê? Um abscesso mamário, tá? A gente tem que ver, tem algum sinal de cirurgia na mama? Por que sinal de cirurgia na mama? Porque a gente sabe, né? Tudo bem, as técnicas de hoje em dia são técnicas mais modernas, que preserva a auréola, preserva o mamilo, né? Das mamoplastias redutoras. Mas no passado, as técnicas eram o quê? De recortar o mamilo, recortar a auréola, e isso mexe com toda a inervação da mama. E a gente já viu na aula da fisiologia da lactação que são estas inervações, né, que a gente precisa para dar o estímulo aferente até a hipófise para a produção do quê? Da prolactina. E a gente tem que ver que existem diferentes tipos de mama, né? E que tamanho não é documento, tá? Olha lá, ó. Tem mamas que são parecendo um pouquinho um mamão, outras menores, outras mais arredondadas. Tem mama que o mamilo é protuso, mamilo plano, né? E o mamilo, às vezes é aquele mamilo que quando a gente olha, parece que ele tá plano ou tá retrátil. Mas quando eu
pego ele, ele se torna o quê? Protátil, tá? Olha lá, mamilo invertido. Esse daqui até que não é invertido, ele é mais plano do que qualquer outra coisa. Mas ali, um mamilo invertido. Né? Agora, se os mamilos se retraem quando a auréola é apertada, eles são o quê? Invertidos. Então eu vou apertar a auréola assim, né? E ele entra para dentro, é porque ele é invertido, né? Nem sempre, gente, o mamilo invertido é um problema. Por quê? A criança mama bico? Não, a criança tem que pegar o quê? A auréola. Porque se ela pegar o bico, ela vai o quê? Lesionar, fissurar essa mama, tá? Então, nestes casos, a gente tem que trabalhar a pega deste bebê, né? Algumas vezes, esse mamilo também, o que acontece? Eles são tão invertidos que eu não consigo, com a sucção, fazer eles serem protáteis, né? Eles não espicham, não alongam, né? Só que isso é muito raro, tá? A grande maioria, com a sucção, eu consigo fazer com que esse mamilo se protate, fique protátil. Bom, como é que eu lido, então, com o mamilo invertido? Né? Como lidar com essa patologia? Quer dizer, que não é uma patologia, é uma diferenciação anatômica, né? Porque patologia é algo ruim e o mamilo invertido não é algo ruim. Então, logo após o parto, primeira coisa, gente, sempre na amamentação. Na amamentação, o critério básico para o teu sucesso é o quê? Construir a autoconfiança materna. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Porque se eu já chegar e falar, esse mamilo é invertido, vai ser difícil, pronto, já foi pro ralo, né? Não, o que eu tenho que falar? Não, esse mamilo é invertido, mas isso daí, ó, vamos tirar de letra. Vamos em frente, né? Sempre ajudar a mãe a desenvolver a autoconfiança. Desenvolver a autoconfiança, você consegue qualquer coisa com essa mãe. Explicar que o bebê não mama o bico, que ele tem que abocanhar a auréola. Então eu vou amaciar essa auréola. Experimentar diversas posições. E não só a posição tradicional, né? Pode ser a posição invertida, pode ser a posição de cavalinho, né? E ajudar a fazer com que esse mamilo que se espiche com o uso da bomba ou da seringa. A seringa é a famosa manobra de Hoffman, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado ao indicar a manobra de Hoffman com a seringa. Tem que ser supervisionado, ensinado, porque pode vir a machucar. Tá? Como é que a gente faz a manobra de Hoffman? A gente pega a seringa, aqui, tira aqui da onde que entra o êmbolo, aqui é onde que seria a conexão da seringa, a gente corta, é uma seringa de 20, tá? A gente corta, né? Pega aqui, aonde que eu entro com o êmbolo, inverte, põe aonde eu cortei, e aquela partezinha eu coloco no mamilo não, desculpa, na auréola, como se estivesse abocanhando a auréola, e puxo um pouco até quando eu aguentar. Conto até 10 e volto e tiro. Faço isso várias vezes, mas isso tem que ser com muito cuidado, porque se não fizer com muito cuidado, eu posso o quê? Machucar essa mão, tá? Se eu estiver num local onde tem bombas extratoras, a própria bomba pode ajudar. Nas primeiras 2 semanas após o parto, se necessário, o que é que a gente tem que fazer? Ordenhar o leite e oferecer no copinho, né? Ou ordenhar diretamente na boca do bebê. Ah lá, foi o que eu falei para vocês, né? Então aqui, ó, a seringa de 20, eu corto ela aqui, ó, bem aonde a gente vai colocar a agulha, né, um pouquinho mais para cá. Aí eu inverto, eu tiro aqui, ó, o êmbolo e coloco aonde eu cortei. E aqui, ó, eu coloco o mamilo no centro, né, e abocanhar a auréola e puxo suavemente o êmbolo, tá? Para poder voltar. Então isso são os mamilos invertidos. E aquelas mamas cheias, engurgitadas? Essa mama, ela também vai
estar prejudicada a pega, porque ela está muito cheia, né? Então, o que é que a gente faz? Nessas mamas engurgitadas, geralmente elas estão dolorosas, elas estão edemaciadas e o leite acaba não fluindo. É como se o leite empedrasse. Vocês já ouviram falar isso, né? O leite empedrou. Mas não é, que ela está muito cheia mesmo. Então, olha, tem umas que chegam a ficar até vermelha. E é uma das causas de mastite, se a gente não resolver, né? Olha lá, então, causas e prevenção do engurgitamento mamário. Então, causas. Abundância de leite. O que eu tenho que fazer, então, na abundância de leite, para poder melhorar e não ter um engurgitamento mamário? Esvaziar o peito antes de passar para o outro. Tá? Início tardio da amamentação. É uma das causas também de engurgitamento mamário. Por exemplo, o bebê nasce, né? Nasce prematuro, vai para UTI, ou nasce com alguma patologia que vai para UTI, e ninguém vai olhar para a teta dessa mãe, para o seio dessa mãe. O leite desceu, cadê a criança para mamar? Então vai engurgitar. Então por isso que é muito importante, né? Dessas mães que o bebê vão para o CI, vão para a UTI, a equipe do grupo de leite, nas primeiras 6 horas no parto normal e nas primeiras 12 horas no parto cesáreo, e avaliar as mamas e ordenhar essas mamas. Tá? Pega ineficaz. Se eu tenho uma pega ineficaz, não vai tirar o leite de forma adequada, então vai engurgitar. O que eu tenho que fazer? Corrigir a pega. Remoção do leite pouco, frequente, né? Então, vou encorajar a amamentação por livre demanda. Então, é aquele bebê que mama em horários pré-determinados, né? E olha lá, restrição da frequência das mamadas. Não posso, porque se eu ficar restringindo mamada, horário, tempo, essa mama também vai engurgitar. Bom, tratamento do engurgitamento. Primeira coisa, gente, sempre, nunca se esqueça, eu tenho que ajudar a elevar a confiança da mãe, tá? E não descansar a mama. Então vamos lá. Se o bebê consegue sugar, o bebê está sugando bem, o que você vai fazer? Aumentar a frequência que esse bebê está mamando, né? Amamentar esse bebê mais vezes. Agora, se o bebê não consegue sugar, é um bebê prematuro, um bebê que ainda está aprendendo, eu vou orientar a mãe a ordenhar as mamas com frequência, seja manual ou seja com o quê? Com a bomba, tá? Por isso que a gente fala, aqueles bebês que estão lá na UTI, no CI, que ainda não está conseguindo mamar de uma forma adequada, as mães ir na sala de ordenha, né, a cada 2, 3 horas, para poder ordenhar o peito. Isso vai evitar que engurgite e vai manter a lactação, né? O importante, gente, é a gente também estimular o reflexo da ocitocina, tá? Antes da gente ordenhar. Às vezes aquela mãe tá com a mama lotada, cheia, engurgitada, né? Que tá custando a tirar, tá doendo, e olha que dói às vezes até debaixo do braço, na axila. Então, o que é que eu tenho que fazer? Muito cuidado. Compressa quente ou no chuveiro. Se a gente for colocar essa mãe na compressa quente ou no chuveiro, vai aumentar ainda mais o leite, tá? Por quê? Porque vai fazer vasodilatação. Então, no engurgitamento mamário, não indique compressa quente ou chuveiro. O que é que eu preciso fazer? Nós vamos ensinar essa mãe a massagear a mama, né? A gente vai massagear, ó, de cima para baixo e da periferia para o centro, né? Estímulos na pele do mamilo, porque se eu dou estímulozinho na pele do mamilo, vai levar o estímulo aferente até o hipotálamo para liberar quem? A ocitocina. E aí o leite vai descer, né? E massagem nas costas, que às vezes a mãe tá com a mama tão engurgitada que tá doendo tudo. E se doer tudo, o que acontece? A ocitocina vai embora. Tá? Uma coisa que eu posso fazer numa mama muito engurgitada são compressas o quê? Frias, tá? Mas não mais por 10 minutos. Se eu ficar com a compressa fria por mais de 10 minutos, vai ter um efeito rebote também, tá? Que a gente já falou. Bom,
Outra coisa que pode acontecer com as mamas, com muita frequência, gente, são fissuras mamárias. Qual que é a grande causa de fissura mamária? Má pega. Tá? Se a mãe tá com o mamilo rachado, fissurado, eu já tenho o diagnóstico prévio. Má pega. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir essa pega. Se o bebê, né, que foi embora para casa, a gente precisa ver. Esse bebê tá com chuca? Tá com mamadeira? Né? Se esse bebê tiver com chuca e com mamadeira, junto com o peito, que eu já falei, mamadeira e peito não combina. Por quê? A maneira de sugar o peito é muito diferente da maneira de sugar uma chuca, uma mamadeira. Né? E aí vai levar a confusão de bico, vai levar uma pega e vai fazer fissura mamária. Né? Outra coisa que eu tenho que ver se a pega está correta. Será que essa auréola está distendida, endurecida, que acontece no engurgitamento mamário? Quando eu tenho muito leite na mama, que está toda engurgitada, a auréola ela estica e o mamilo ele vai quase plano. Então eu não consigo fazer o quê? O abocanhamento de forma adequada. Então, olha lá. Causas das fissuras mamárias ainda, né? Pressão do dedo na auréola ao amamentar. Às vezes, ó, forma de tesoura. Isso é instintivo, né? Põe a criança no peito e faz a tesoura. Quando eu faço a tesoura, é como se eu desconectasse a auréola da boca do bebê. E aí ele vai pegar mais o bico, tá? O mamilo. Usar óleos, cremes, também faz um deslizamento da pega errada. Uso de bombas de forma inadequada, gente. Por isso que eu falei, muito cuidado com o quê? Com a manobra de Hoffman. Ou mesmo com aquelas bombinhas. Tem que ser muito bem orientado. Freno lingual curto. Aquele freno lingual curto que a criança não faz uma boa pega e que precisa fazer o quê? O corte. E monilíase, né? Porque se a criança às vezes tiver com uma monilíase oral, esse fungo pode lesionar a mão, tá? Tratamento das fissuras mamárias. Gente, o tratamento, primeiro de tudo, antes de fazer qualquer procedimento, aumentar a autoconfiança da mãe. Eu vou avaliar uma mamada. Por que eu vou avaliar a mamada? Para eu ver como é que você não pega, tá? O que é que eu vou fazer? Se eu ver que essa mama está muito engurgitada e é essa a causa da pega errada, eu vou sugerir esvaziar a mama um pouquinho para amaciar a auréola e fazer a boa pega, né? Eu vou ensinar como é que faz uma boa pega, uma boa posição. Às vezes a mãe não está com a posição adequada do bebê, né? Barriga com barriga, né? Toda aquela que a gente já teve a aula. Isso também pode levar a fissuras. O que eu posso fazer? Orientar, passar o próprio leite do peito depois da mamada, tá? Tomar banho de sol ou de luz, se possível. E evitar ficar friccionando os mamilos, tá? Tem gente que antigamente os médicos orientavam durante o pré-natal preparar o mamilo para a amamentação. Isso caiu por terra, tá? Porque se a gente ficar passando bucha, coisa parecida, isso vai acabar o quê? Lesionando essa mama, né? O que é que a gente vai fazer? Evitar usar sutiã. O ideal é que a gente coloque tipo uma peneirinha para não ficar em contato o mamilo com o sutiã, com o tecido, né, que acaba doendo, que acaba ajudando a não cicatrizar. E vamos mudar o costume do que é que está acontecendo para fissurar, né? Olha lá, fissura por monilíase. Dá uma olhada para vocês verem, ó. Fica branco, né? Ó, esbranquiçada. Tem coceira, né? Às vezes a gente não consegue ver essas lesões esbranquiçadas. A mãe só refere uma dor terrível para amamentar, né? Você não consegue ver as lesões, mas quando você vai examinar a boca do bebê, você descobre a monilíase. O que eu tenho que fazer? Vamos tratar com estatina ou violeta genciana de 3 a 4 vezes por dia na auréola e na boca do bebê, tá? Então, tanto a violeta genciana como a estatina eu posso pôr na boca do bebê, mas o ideal é a estatina, que ela é melhor.
né? Porque não cora tanto, não cria impacto. Tratar corrimento ou assadura se houver. Nesse período, a mãe pode continuar amamentando? Pode e deve. Bom, lá, dor nos mamilos por freio da língua curto, né? Tá vendo? Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que sempre aumentar a autoconfiança da mãe, tá? Vamos orientar a posição e pega. Se eu orientei posição e pega e o neném consegue sugar e a dor melhora, ok, eu não vou precisar me preocupar com esse freno de cortar o freno, né, de fazer incisura. Agora, se mesmo eu corrigindo a posição e a pega ainda continua com dor, eu tenho que fazer um piquezinho nesse freno, tá? Que é uma coisa simples, bonitinho. Outra coisa que é importante a gente dizer, o ducto lactífero bloqueado. Lembra da anatomia da mama? Que a gente tem os alvéolos mamários, né? Os ductos lactíferos e os seios lactíferos, né? Às vezes é uma quantidade de leite tão grande, né? E o bebê não... Por que isso tem uma quantidade de leite muito grande? Porque esse bebê não está mamando com frequência. Tá? A mãe está determinando horas de mamada, intervalos de mamadas pré-determinados, não de livre demanda. Então, esses ductos podem ficar muito cheios de leite e bloquear a saída de leite, né? Outra coisa que pode levar a ducto bloqueado, além do bebê não se alimentar em livre demanda, é a pressão de sutiãs muito apertados, roupa muito apertada, isso também pode levar a bloqueio, tá? Tratamento dos ductos bloqueados. Primeiro, sempre verificar a pega, né? Mudar a posição do bebê para que o leite seja retirado de todas as partes da mama. Então, bebê assim, aí você põe da forma assim, para que ele mame e retire de todas os quadrantes mamários, né? E o mais importante, amamentar esse bebê de um modo mais frequente, né? E livre demanda. Fazer massagens circulares na mama, né? Para a gente poder desempedrar a mama. E verificar se a mãe não está usando sutiã muito apertado, vestimentas muito apertadas. Mastite. Mastite, gente, é a grande vilã, né? E quais são as causas? Mamilos com fissuras. Esse ducto que eu falei para vocês, que estão bloqueados quando não tratado, né? Que a gente deixa o negócio evoluir, que vai acabar evoluindo com mastite até com abscesso. A mesma coisa, né? Que é consequência do engurgitamento mamário não tratado. E baixa resistência à infecção devido à fadiga. Aquela mãe que está muito cansada, né? Que tem também uma imunodepressão, pode levar. Tratamento da mastite. Não interromper a amamentação, tá? A gente geralmente não interrompe a amamentação, né? Se tiver muito comprometida a auréola e o mamilo, o que a gente faz? A gente ordenha esse leite, mas tem que manter a lactação ali, tá? E esse leite eu posso dar para o meu bebê? Sim, se ele estiver limpo, né? Não tiver com pus nem nada, eu posso dar para o meu bebê sim. Antibióticos, remédios para dor, fazer repouso absoluto, licença médica do trabalho e o melhor de tudo, pega correta, né? Massagear as mamas, amamentar sobre livre demanda, ordenhar as mamas entre as mamadas e variar a posição de mamada. Olha o abscesso mamário com drenagem espontânea. Tá vendo, ó? Isso dói pra caramba. Como manter a amamentação se a mãe precisa ser internada? Né? A mãe, coitada, teve uma pneumonia, teve Covid, né? Precisou ser internada. E aí, o que eu posso fazer? Internar o bebê junto com ela, permitir que tenha um acompanhante. No caso do Covid, a gente não pode, né? Deixar que tenha um acompanhante, mas nas outras patologias a gente pode, para poder ajudar ela. A medicação que a gente vai dar para ela
Geralmente, a mãe precisa de seguro para o bebê. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, com sedativo, tá? Tudo bem, a mãe tá hipertensa, tá lá na UTI, tá um pouco agitada. Existem medicações que eu posso dar para o meu bebê para acalmar essa mãe. Para o meu bebê não, desculpa. Eu posso dar para a mãe para acalmar essa mãe que não vai prejudicar o meu bebê, tá? Por exemplo, Neozinho. Neozinho eu não posso dar para a mãe para acalmar a mãe. Por quê? Porque vai passar pro leite e não pode amamentar essa criança. Ela tem que ficar de 15 a 20 horas sem amamentar a criança, sem a gente ordenhar essa criança. Ordenhar essa mama para dar o leite para a criança. O que é que eu posso substituir? Eu posso substituir por diazepam, né? Que é um calmante e que pode ser dado para as mães que estão lactando, tá? Se a mãe estiver mal e não for possível amamentar, se for possível, ordenhar e dar no neném no copinho.